Bom dia, meus irmãos. Que bênção estarmos juntos novamente na nossa trabalho de escola dominical. Quero agradecer aí sua participação, seu apoio, como é importante isso para nós da liderança, contarmos sempre com a fidelidade dos irmãos, como tem sido até o momento. Que Deus nos sustente todos esses meses ainda, até tudo passar com a graça do nosso bondoso Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, viu, irmão? Que Deus guarde você. A minha oração por você tem sido constante, tá bom? Muito obrigado por tudo. Nós vamos estudar hoje e eu farei um exercício, vou tentar juntar duas lições da nossa escola dominical. Nós estamos defasados aí e queremos terminar juntos com os jovens e com a congregação que está uma semana adiantada. Então eu vou juntar a lição 30 e a lição 31 aqui do nosso livro, né? Do nosso livro Estudos Bíblicos Doutrinários, tá? Espero que você esteja acompanhando esses estudos maravilhosos aí sobre verdades cristãs, sobre a nossa teologia. Tem sido fascinante para nós que ministramos, né? Espero que traga também assim entusiasmo no seu coração, estudando a palavra do Senhor e as verdades eternas do Senhor. Vamos lá. Nossa lição primeira as duas lições serão tratadas da disciplina da igreja, quando fala das censuras eclesiásticas, quer falar da disciplina da igreja. E quando fala dos sínodos e concílios, é acerca do governo da igreja. Então, eu acho que esses assuntos estão interrelacionados, vamos lidar com eles juntos. A disciplina e o governo da igreja, ok? Então, nossa lição 30, que você tem aí, acompanhe. Assim, o esboço que está aí, nós vamos trabalhar em cima dele mesmo, tá bom? Vamos orar primeiramente. Querido Deus e Pai Celestial, tem misericórdia de nós no estudo da Tua Palavra. Nos ajude, ilumine meu coração, o coração dos irmãos, que possamos entender as verdades do Senhor e aplicar na nossa vida. Entendemos o que é a igreja, segundo o padrão do Senhor, segundo o ensino das Escrituras Sagradas, que isso molde os nossos conceitos, ó Pai, os nossos princípios e a nossa prática. Perdoa nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Ok, o primeiro assunto será sobre a disciplina, né? É um assunto importante, eu quero esclarecer algumas coisas importantes para os irmãos sobre esse assunto, a disciplina. Uma das marcas da igreja reformada, da igreja protestante, com base nas escrituras sagradas, é a disciplina. É a ceia do Senhor, a ministração da ceia, a aplicação da disciplina e a pregação honesta e fiel da palavra de Deus. São as três marcas de uma igreja bíblica segundo os padrões reformados, padrões da igreja protestante, desde o século XVI, tá? Se você quer entender o que é uma igreja bíblica, mas hoje em dia, né? Tantos modelos, tantas diferenças, né? O que vocês devem diferenciar o certo do errado? Olha, onde se ensina a palavra de Deus com fidelidade, onde se administra a ceia e o batismo, ou seja, os sacramentos, com fidelidade também às escrituras, e onde se aplica a disciplina eclesiástica. São marcas bíblicas de uma igreja. E hoje nós vamos trabalhar uma delas, que é a questão da disciplina. O texto básico se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. O apóstolo Paulo já tinha falado na sua primeira carta aos Coríntios acerca de um problema gravíssimo que havia na igreja. A primeira carta, Coríntios, capítulo 5, né? Capítulo 5 da primeira carta. Havia um problema gravíssimo na igreja e que eles deveriam tratar. A igreja tem que tratar o pecado, as questões internas. Tem que tratar, sim. 1 Coríntios 5 diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós
e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O problema era grave dentro da igreja, um pecado gravíssimo, e Paulo exorta aos líderes da igreja lá em Corinto para que tratassem daquela questão e a pessoa fosse disciplinada, devidamente tratada com relação ao pecado cometido. A questão da disciplina tem a ver, acima de tudo, amado, com a vontade de Deus, com o padrão de Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Antes de mais nada, já vou assim, esclarecendo, irmão, a disciplina não tem um caráter pessoal, não é pessoal de quem está disciplinando ou julgando ninguém, é questão da lei de Deus, é questão da palavra de Deus sendo aplicada, sendo vivida, sendo obedecida por todos, inclusive pela igreja, quando assim na prática da igreja. Então, uma igreja que é bíblica e saudável, ela tem que cuidar da sua vida interna, ela tem que tratar, ela tem que obedecer ao Senhor. O povo de Deus tem que andar na lei de Deus, né? Não nos sentimentos, nas questões sociais, familiares e tradições, não. Isso é muito humano, isso aí é só religião. Uma preocupação de toda a igreja, todo crente tem que ter é se a sua vida está de acordo com a palavra do Senhor. E cabe à liderança que por Deus foi constituída para que se cumpra assim a palavra. Essa é a base, acima de tudo, da disciplina, tá? Vamos lá, algumas questões importantes, vamos falando, tentando dar elementos práticos para a nossa fala. As censuras eclesiásticas, ou seja, a disciplina, elas são comparáveis a um remédio para o tratamento do corpo. É isso mesmo, ela é necessário. Tem que tratar a doença, tem que tratar o problema. E a disciplina faz parte disso no sentido espiritual da igreja. As censuras visam a correção e a restauração do faltoso, a preservação da pureza da igreja. Preservação da pureza da igreja e a honra, tá junto a palavra, está errado aí. A honra do evangelho de Cristo. Está em jogo sempre a honra de Cristo e do seu evangelho, a pureza da igreja e sim, a correção e a restauração do faltoso. A palavra de Deus nos orienta quanto à aplicação das censuras eclesiásticas, porque tudo que fazemos na igreja, e nós, como igreja reformada, é a nossa regra de fé e prática, a palavra regra de fé e prática. Tudo que fazemos, administração, liturgia, ensino, pregação e condução, governo da igreja tem que estar respaldado na palavra do Senhor. Sempre, amados. Nada de pessoal, não é a vontade do pastor, o ideal, né? Não, é a palavra de Deus que é a base de todas as coisas. Então vamos lá, o que diz a nossa confissão de fé? Acho que é importante esse texto aí, depois a gente explica os elementos. Tá? A confissão de fé, capítulo 30, fala das censuras eclesiásticas, ou seja, disciplina. Diz assim, o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto da magistratura civil, ou seja, é algo dado por Deus à sua igreja, Deus ordenou e Deus constituiu seus líderes, um governo, uma forma de governo. E a esses oficiais que Deus ordenou estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Ou seja, aquela palavra de Paulo a Pedro, as chaves do reino estarão em suas mãos. Ou seja, é a pregação do Evangelho que abre as portas e a disciplina que fecha as portas. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. É importante a correção do erro, é importante para o bem da pessoa e para o bem da igreja, sempre. Para impedir que outras pessoas, que outros pratiquem ofensas semelhantes. É necessária a correção sempre. Para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Podemos pôr a mão na cabeça e permitir que uma coisa errada, que contraria a lei de Deus, a palavra de Deus, o padrão de Deus, permaneça. Ou seja, nós somos responsáveis diante de Deus de assim tratar mesmo. Serve também para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Ou seja, nós
Aquilo que nós cremos, nós pregamos, nós vivemos individualmente como comunidade, como igreja. É a honra de Deus, é a glória de Deus, é o nome de Deus sendo santificado na minha vida, na tua vida, na vida da comunidade, é santidade. Deus reivindica isso. Quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Quando há pecado, o nome de Deus é desonrado. É importante sempre lembrar isso. E para evitar, obviamente, quando há o pecado e a não correção, evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja. E se ela permitir que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados, quando é um pecado notório, deliberado, intencionado e obstinado, é terrível, é muito difícil e tem que ser tratado com a devida seriedade, por parte da igreja, irmãos. Para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime, segundo a natureza da ofensa, da falta cometida e o demérito da pessoa, ou seja, a gravidade, a dureza do seu coração, tudo isso é levado em conta quando é tratado um caso de disciplina, com certeza. Não é fácil, pensa que é fácil, é muito difícil, mas é necessário, é necessário para a vida da igreja, para a santidade da igreja, se faz necessário. Então, pela ordem, 3 tipos de suspensão, de disciplina podem ser administrados: a repreensão, a admoestação, a suspensão do sacramento da ceia ou a suspensão da comunhão, pode ser temporária, pode ser num prazo determinado, assim, indeterminado ou determinado, e a exclusão da igreja quando não tem mais jeito, não há arrependimento, não há aceitação, não volta atrás, é obstinado, é uma confrontação muitas vezes, não aceita a disciplina, a correção, a orientação da igreja, aí não tem mais jeito, é tratar, como a Bíblia fala, tratar como gentil, quando despreza Deus, despreza a palavra e a direção de Deus, aí não tem jeito, e aí tem que ser tratado devidamente, como Paulo fala em Corinto. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse tema, tá? E é difícil, mas é importante isso para a vida da igreja, é importante, é esclarecedor para os crentes. Quantas dúvidas os irmãos têm sobre essa questão, Primeiramente, quanto à aplicação da disciplina. Bom, quem que é a disciplina? É aqueles líderes oficiais que são por Deus determinados. Compete ao governo da igreja. E quem são eles? São os presbíteros, tá? Então, Atos capítulo 20, esse texto, não vou ler todos os textos, não, você tem aí, mas alguns são importantes, tá bom? Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está falando aos presbíteros, presbítero lá de Éfeso. Então, bispo e presbítero é a mesma coisa, não tem diferença. Bispo e presbítero é ancião, é o conceito do ancião no Antigo Testamento. Então, ancião, bispo, presbítero, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nota a importância desse texto, meu irmão. Ninguém toma sobre si aquilo que não vem de Deus. É que nem o sacerdote no Antigo Testamento, é que nem o oficialato no Novo Testamento, na igreja de Cristo. Ninguém toma para si assim, agora eu vou ser pastor, agora eu quero ser presbítero, agora eu vou ser bispo, agora eu vou ser aquilo, e de repente se auto-ordena. Isso não existe. Biblicamente não, se faz, se comete, e é errado, biblicamente errado, e inaceitável na verdade, porque é Deus quem constitui a ordem da igreja, ou seja, e os presbíteros assim, constituídos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem separa, quem constitui, e a igreja ordena, é a imposição de mãos. Como é importante a ordenação do presbítero, a ordenação do diácono, isso é ordenação, é delegação de poder espiritual. Então, meu irmão, respeite o presbítero, respeite o diácono. São pessoas chamadas por Deus, separadas por Deus. Às vezes alguns irmãos pecam profundamente, depois vão reclamar das coisas, a consequência disso na sua vida, porque é um princípio espiritual. Honre e respeite as autoridades que Deus separa pelo Espírito Santo de Deus. Eles têm a responsabilidade diante de Deus de governar. Se vão acertar ou errar, vão prestar contas, mas são de Deus, chamados por Deus. Nós somos chamados por Deus para prestar, para orientar, pregar, ensinar
quando necessário, sim, disciplinar e tratar o pecado na vida da igreja. Então, quem compete a administração é a liderança, sim. É um peso espiritual. Por isso, orem pelos seus líderes, orem pelos seus presbíteros, orem pelos seus pastores. Pesa sobre nós a responsabilidade. É uma das partes mais difíceis do ministério. Vocês não fazem ideia de como é difícil. É das partes mais difíceis, mas se faz necessário. Tem que se fazer assim. É de caráter declarativo, ou seja, não é uma intervenção espiritual ou mística, ou seja, ou vai trazer uma praga, uma maldição sobre a pessoa. Apenas a liderança vê o pecado à luz da Bíblia e a norma e declara culpado e a sua penalidade apropriada. É declarativo, né? Então a pessoa cometeu o pecado, foi tratado o pecado e vai ser publicamente e coletivamente tratar desse pecado. Essa é a função da disciplina e se faz necessário. Tal irmão cometeu tal pecado e por causa disso terá esta penalidade. E assim vai cumprir a penalidade visando o teu bem, o seu bem. Né? E assim compete à liderança julgar e declarar, né, a falta e a sua penalidade. E deve se dar segundo a natureza do crime e o demérito da pessoa. O que quer dizer isso? Cada sentença, cada penalidade assim, é de acordo com a gravidade da falta cometida. Ou seja, isso vai ser julgado, ou seja, se é pessoal, se causou mal a alguém, se é coletivo, se é notório, se é público, se é escandaloso, né? Se é escandaloso e traz assim um escândalo para o evangelho e para a igreja. Então esses aspectos serão julgados pela liderança. E segundo também o quanto essa pessoa reconhece o pecado, ela se arrepende, ou ela não reconhece o pecado, ela não se arrepende e ela aceita ou rejeita a disciplina da igreja. Tudo isso tem que ser julgado devidamente pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo e à luz da palavra do Senhor sempre, sempre. Tá? Então não tem nada de pessoal, a impressão que eu tenho, que o outro presbítero, o outro pastor, a impressão, não é impressão de cada um, é fato. Aquilo que confronta a palavra de Deus sempre tem que ser trabalhado. Quão é importante isso, amado irmão, é que você entenda esse processo como crente, faz parte da igreja, e quão sério é o papel da liderança na condução do rebanho de Cristo. É o rebanho de Cristo. Que coisa tremenda! Pesa sobre nós tudo isso, mas o fazemos com temor e tremor. Mas o fazemos. Não fugimos da responsabilidade. Não ficamos em cima do muro. Temos que tratar aquilo que deve ser tratado, com certeza. E sempre com prudência, discrição e amor. Obviamente, todo o processo de disciplina no conselho, no presbitério, eu já passei de muitos processos, tanto em nível de igreja local, muitos, infelizmente, tá? Tem que tratar, temos que tratar, não é porque nós queremos ou gostamos, não. E assim o fizemos, e graças a Deus, Deus tem sempre confirmado, louvado seja Deus por isso. Né? A direção do Senhor no meu ministério, na vida do Conselho da Quarta Igreja, com certeza, mesmo em momentos difíceis, né? Momentos difíceis. E no presbitério também. Eu já participei em tribunal, até como relator de tribunais no presbitério e no sínodo. Já fiz parte de tribunais no próprio sínodo, inclusive como relator. Então, tenho alguma experiência nesse sentido eclesiástico, né? Assim, não é porque a gente quer, não, porque a gente é pastor, é ministro e fazemos parte de um concílio e temos que lidar com as questões e enfrentar, seja a nível de um conselho interno, um conselho, ou um presbitério, ou um sínodo. E sempre com prudência, com discrição, com sabedoria e com amor. É o que a gente procura fazer sempre para a glória de Deus. O propósito da disciplina visa ganhar para Cristo os transgressores, sempre visa a correção, ajudar a pessoa a consertar a sua vida, de arrumar a sua... Sempre. Não é um mero castigo. Na verdade, visa a restauração da pessoa, ganhar o seu coração para Jesus, se aproximar com Deus, ser quebrantado, ser humilhado, se arrepender, crescer, aprender com a situação. Então, a disciplina é necessária, se faz necessário, tem que ser feito para o bem da própria pessoa. Como crente, é membro da igreja, né? Membro do corpo de Cristo, tem que ser tratado, tem que ser corrigido, né? Para o seu próprio bem dele.
E também é necessário fazer a disciplina pelo bem da igreja, para que aquele pecado não seja aquele exemplo, aquele mau exemplo, aquela falta cometida, aquela afronta à palavra do Senhor, não leve outras pessoas a caírem no mesmo erro. Então, a disciplina é para todo mundo. É para todo mundo. Você pensa que é só para a pessoa? É para mim, é para quem ministra e é para a igreja toda. Para que a gente vigie, para a gente fique esperto. A gente não caia no mesmo erro. É assim o processo da disciplina. É lição para todo mundo mesmo. Mostrar que a gente é falho, que a gente é limitado, que a gente depende da graça de Deus. Então, a disciplina é necessária para ensinar a igreja, a alertar a igreja sobre a sua fragilidade e dependência de Deus, né? Isso é importante, a disciplina. E assim preservar a pureza da igreja. Porque nós todos temos que nos esforçar pela pureza da igreja. É nosso testemunho pessoal, nossa vida, mas nós temos que nos preocupar sim com a comunidade. Com a comunidade. Tá? Nós somos responsáveis, cada um, como 1 Coríntios 12 ensina, somos um só corpo, e membros uns dos outros. E temos que cuidar pela saúde espiritual, pela santidade, unidade da igreja, orar por ela, interceder por ela, se necessário ajudar alguém, alertar alguém que está no caminho errado, corrigir essa pessoa. Sim, é papel de todos nós nos preocuparmos com a pureza da igreja, sem dúvida. E com isso, vindicar a honra de Cristo sobre o Evangelho, porque está em jogo, acima de tudo, o nome de Deus. O nome de Deus, meu irmão. A honra do Evangelho que nós professamos, a pureza do Evangelho. Então, às vezes, algumas pessoas ficam melindradas, porque a igreja tem que tratar uma questão do pecado de alguém. Ah, o que fizeram com fulano, que injustiça, que isso, aquilo, como que o problema está na pessoa. É uma dó, ninguém está preocupado com a glória de Deus, nem com a palavra de Deus, nem com a santidade da igreja. Então, às vezes, é um conceito muito humanista. Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas com uma cabeça que não tem a mentalidade de Cristo, nem da palavra de Deus. É formada uma percepção, né, do senso comum. Mas o senso comum, o mundano, o secular, é a opinião, é o sentimento. Não tem nada de sentimento. Obediência à palavra do Senhor. Leve sempre isso a sério. Na vida toda, em tudo. Obediência à palavra de Deus. Acima de tudo. É para o bem da igreja, para o bem da pessoa. Para que a honra do Evangelho seja levantada. E assim evitar a ira de Deus sobre a igreja. Porque pecado traz a ira de Deus. Você sabia disso? Né? Temos um exemplo lá no passado, Josué vai contar essa história lá. Os livros vão contar essa história do Antigo Testamento. A história de Acã. Lembra da história de Acã, que pegou a capa, né, desobedeceu ao Senhor e trouxe derrota, né, para o povo de Israel naquela situação ali, naquela batalha contra uma pequena cidade de Ai, porque foi desobediente. Acã trouxe maldição, a ira de Deus sobre o povo. Porque desobedeceram uma ordem direta do Senhor a Josué e a nação. Está lá no capítulo 7 de Josué. Você vê direitinho. Assim Deus trata a igreja. Aí você vai falar, mas pastor, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Alguns sabe, impensadamente, ficam separando as coisas quando convém. Principalmente quando fala de disciplina e as leis do Senhor. Ficam fazendo essa divisão que não existe. Abra lá depois em Atos, capítulo 5, vai ver o que aconteceu com Ananias e Safira, porque desobedeceram e mentiram ao Espírito Santo. É a ira de Deus. E o autor aos Hebreus vai falar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a igreja tem que ser santa e pura. A ordem da disciplina, bom, segundo as escrituras, né, e a nossa igreja presbiteriana, ela segue, nós temos muito interessante, nós temos um manual presbiteriano, né, ele vai ter aqui a constituição da igreja, nós seguimos como conselho, como liderança, como presbitério, como sínodo, como supremo concílio, tudo de acordo com a constituição da igreja presbiteriana do Brasil. No nosso manual nós temos além da constituição que rege todas as coisas, no procedimento da igreja, o governo da igreja, nós temos o código de disciplina da igreja. O código de disciplina. Então, os processos de disciplina na igreja são tratados assim meticulosamente, seguindo todo um processo lógico para cercar assim, a verdade, a busca da verdade, a justiça,
a ordem e organização de um processo. Ou seja, as coisas não são feitas assim de qualquer maneira. É segundo lá a orientação de Paulo, tudo é feito com ordem e com decência. Com decência. Então, todo o processo do julgamento, com muita oração, muito temor, mas com muita ordem, muita responsabilidade e decência. Assim é feito. Então, tem três principais a colocação da penalidade na disciplina, né? A repreensão, a suspensão da comunhão e a exclusão. A repreensão é aquela falta que a liderança, o concílio entende que foi pessoal, foi individual e que pode ser tratado de uma forma mais branda, como exortação, às vezes pública ou não, às vezes é interna, uma admoestação quanto a alguma situação, uma correção assim que, dependendo da situação, atende isso. A suspensão da comunhão, geralmente, é quando há algo mais notório, mais público, mais escandaloso, né? Mas há arrependimento, há quebrantamento da parte da pessoa, há reconhecimento do pecado. Então, será uma disciplina provisória, temporária, por um tempo. Vai ser suspenso da ceia, vai ser suspenso de algumas atividades de estar na liderança, sim. Para a pessoa é um período que a pessoa vai aprender, vai orar. Não é um período assim que fica solto. Ele vai ser acompanhado, a pessoa sendo acompanhada, vai orando por ele, aconselhado, para ser restaurado. Restaurada a comunhão. E já participamos de muitas situações. Eu já participei de muitas situações assim, que tivemos que disciplinar por situações as mais diversas, algumas pessoas, ajudando-as, orientando e cumprindo, né, a ordem da igreja e essa pessoa retornando quebrantada. Quantas pessoas foram restauradas, estão bem, né, no corpo de Cristo, estão trabalhando, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. E foi a bênção na vida dela, com certeza. E em último lugar, a exclusão da igreja. É quando realmente não há arrependimento, não há reconhecimento do pecado. Pelo contrário, a rebeldia é um coração impenitente, endurecido, deliberado. Não, eu não aceito, eu não quero, não fiz nada de errado. E, despreza mesmo. Há um desprezo para a lei de Deus, para Deus. Meu Deus, já vi coisas terríveis nesse processo, meus irmãos, coisas que trazem dor ao nosso coração. Já ouvi coisas assim, e aí não tem jeito. E tem que ser feito mesmo, tem que ser uma penalidade mais séria, né? Porque a pessoa já deu evidências de desprezo a Deus mesmo. E a igreja, e a ordem da igreja, e o evangelho de Jesus, e a palavra de Deus. Aí não tem jeito, aí a exclusão da igreja é inevitável. É difícil, mas é necessária também. É necessário para cortar também o mal do meio da comunidade cristã. Vocês entenderam? No primeiro momento, repreensão, dependendo da gravidade, ou suspensão da comunhão por algum tempo, ou quando não há arrependimento e disposição, é a exclusão da igreja mesmo, tá bom? Vamos lá. Conclusão. Nós temos aí a aplicação da disciplina. Nós temos aí o propósito da disciplina e a ordem da disciplina. Entenderam? Aplicação, liderança. Só quem é devidamente ordenado. Pastores, presbíteros. O propósito visa corrigir e restaurar a honra do evangelho e a pureza da igreja. E a ordem da disciplina, a repreensão, a demonstração, a repreensão, né? O afastamento da comunhão e em último caso, a exclusão, tá? Ok? Vamos lá. Lição 31, vamos entrar na lição 31, então, ok, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o governo da igreja. Tem tudo a ver com o anterior, eu até acho que eu deveria ter invertido a coisa, né? Mas tudo bem, então vamos seguir a ordem, né? Porque está sendo a confissão de fé, né? Quem que aplica a disciplina é porque tem de Deus a atribuição, para aplicar a disciplina. E quem são esses? São os líderes, né? São os presbíteros, são os regentes, são os pastores, né? E vamos falar sobre o governo da igreja. Chama-se o sínodos dos concílios, tá bom? Os sínodos de concílios são importantes para orientar a igreja quanto às questões de doutrina e práticas. Então, para isso que existem conselho da igreja, presbitério,
né? O sínodo, né? Esses concílios, né? São concílios, são necessários para governar a igreja, para orientar a igreja nas questões principais, tá bom? O que possibilita a igreja um funcionamento harmonioso, organizado e eficiente. Bom, eu vou colocar aqui para nossa ilustração, tá bom? Desse assunto, como funciona o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já sabe, muitos já sabem, mas vamos relembrar alguma coisa, tá bom? Quem são os presbíteros? Bom, basicamente é um governo de presbíteros. O presbítero é o oficial eleito pela igreja para, juntamente com o pastor, exercer o governo, a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, bem como pelo de toda a comunidade. São os presbíteros, eleitos pela igreja, cumprindo a palavra de Deus, desde a época de Paulo e os demais apóstolos, eleição de presbíteros nas igrejas. Então, o livro de Atos, você conhece o livro de Atos, tudo é baseado nisso. O governo da nossa igreja é bíblico. O governo é bíblico. De onde vem o nome presbiteriana? Vem da forma de governo, que é bíblico, tá, gente? Está lá nas Escrituras. Bem como toda a comunidade. Quem são os tipos de presbíteros? São docentes ou regentes? Então, tem dois tipos. Presbítero docente é o pastor. Presbítero regente, os demais. Os presbíteros docentes são os pastores, que têm a responsabilidade de governar a igreja junto com os demais presbíteros. E também, aí é a responsabilidade do presbítero docente, do pastor. O ensino e a liturgia da igreja é responsabilidade do pastor e ministrar os sacramentos. Então, você tem atribuições próprias que são dos presbíteros docentes. Os demais colaboram e ajudam nesse processo, mas tem coisas que pertencem apenas ao ministro, principalmente. Presbíteros regentes são responsáveis pelo governo e administração da igreja e também assistência espiritual aos membros da igreja, visitação, aconselhamentos e ajudar no ensino também, como eles o fazem com muita propriedade e competência também, graças a Deus, né? Quem faz parte do conselho é o pastor e os demais presbíteros da igreja. Faz parte do conselho. Quais são as atribuições do conselho, que é o primeiro concílio, né, da igreja local? São todos, atribuição do conselho. Tudo que envolve, todos os aspectos administrativos da igreja, o patrimônio, a expressão cristã, a admissão de membros, disciplina, assistência de membros, tudo que faz parte do governo da igreja, da administração da igreja, é responsabilidade do conselho da igreja. Isso é bíblico, é constitucional, é da igreja e vai prestar contas e com certeza o faz perante o presbitério, gente, perante o presbitério. Nossas atas são examinadas anualmente pelo presbitério. Nossos atos são examinados, isso de cada igreja no presbitério, ok? Isso é responsabilidade conciliar. Somos uma igreja de concílios. O conselho faz parte do pastor, esse é um pequeno gráfico aí, para mostrar o pastor e os presbíteros, tá bom? Então, é esse conjunto, esse corpo que dirige a igreja. O nosso outro concílio superior é o presbitério, do qual fazem parte as igrejas de uma região. Por exemplo, nós fazemos parte do presbitério de São Bernardo do Campo, que atualmente tem essas igrejas, a quarta igreja, a primeira igreja, a igreja do Jardim Marilene, a quinta igreja, a igreja do Estoril, de Vila Pauliceia, a do Parque Seleta e Terra Nova. Onde você viu aqui duas primeiras igrejas, na verdade a igreja do Jardim IP, né? Do Jardim IP. São as nossas igrejas irmãs aqui do presbitério abençoado, maravilhoso de São Bernardo do Campo, né? Com seus conselhos e os seus pastores. O nosso sínodo faz parte do presbitério de São Bernardo do Campo, presbitério de Santo André, presbitério de São Caetano do Sul, e onde você vê vazio ali, agora nós temos um novo presbitério, que é o presbitério de Diadema, né? Presbitério de Diadema. Então são quatro presbitérios que nós temos aqui na região, nosso sínodo do grande ABC, tá? Então a igreja presbiteriana geograficamente, pelo país todo, né? São vários sínodos. Aí depois, acima desse, vem o Supremo Concílio, né? Que são a reunião a cada 4 anos, com representantes de todos os presbitérios do Brasil. Tem uma reunião assim durante uma semana, 10 dias, e assim tratam das questões nacionais, as questões maiores da igreja, tá bom? É assim que funciona o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual a finalidade, então, desses concílios? Para que serve um conselho, um presbitério, um sínodo? Qual a finalidade?
exercer o governo da igreja, já falei, né? Administrativamente, espiritualmente, tudo, né? Tudo que faz parte da vida da igreja. Atos 20 e 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É a palavra grega episcopos, tem a ideia de supervisor. É o ancião, que é presbítero, é o conceito de ancião, é o presbítero que é constituído bispo, que é supervisiona. Como ele faz? A palavra seguinte explica. Ele supervisiona pastoreando. Então, o presbítero é um pastor, é assim, exerce o seu ministério, sua supervisão espiritual, é pastoreio do rebanho. Interessante essa ideia de pastoreio de rebanho, né? O governo da igreja é um governo espiritual. E a igreja é o rebanho de Cristo. A igreja não é uma fábrica, não é uma empresa, não tem que ser administrado como uma empresa, que os presbíteros são diretores e são chefes. Não, isso não existe. Isso não é de Deus, tá? Ninguém é chefe, não. Somos líderes espirituais, guias espirituais do povo de Deus, tratando o rebanho de Cristo, cuidando da vida espiritual da igreja, dirigindo a igreja, governando a igreja. Não tem nenhum modelo para base disso. Às vezes as pessoas confundem um pouco, vejo por aí afora as pessoas confundindo um pouco o modelo de liderança, não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver. É algo do Espírito Santo que separa pessoas para o governo espiritual, pastorear rebanho, pastoreio de rebanho, não é pastoreio de coisas, de prédio, nem de funções, né? Gestão de coisas, não. Até cuida de coisa, administra o prédio, o serviço, sim, isso faz parte. Mas a questão maior é espiritual, é o rebanho de Cristo. É a finalidade do concílio. 1 Pedro 5, 1 a 2, ele vai dizer mais ainda. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória. Pedro, o apóstolo, veja como ele se chama, porque é um líder, chamado por Deus. Se coloca como um presbítero, um ancião, líder, para governar a igreja. E convida os presbíteros como eles, como participantes do sofrimento de Cristo e da glória que nós recebemos. Então, a nossa excelência, nosso ministério é muito excelente, é muito maior. Não é algo humano, não é coisa da carne, não é porque é inteligente, porque é esperto, porque é empresário, porque é isso ou aquilo, nada disso. É porque é crente, tem o temor de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, chamado por Deus e ordenado pela igreja, para pastorear a igreja. A igreja tem que entender assim os seus líderes e amá-los e honrá-los. E os líderes entenderem assim a igreja e amá-los e cuidar deles também. É o que diz o texto, né? Com base em tudo isso, pastorear o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por ganância, mas de boa vontade, porque assim é o ministério. É algo de Deus, é algo de Deus. Somos homens de Deus para cuidar do povo de Deus, acima de tudo, segundo a lei do Senhor, para a glória de Deus. Que bênção, que privilégio, que responsabilidade. E visa promover a edificação da igreja. Ele governa, pastoreia, pastoreia e edifica a igreja. Atos 16, 4, 5 diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Paulo, no seu trabalho missionário, visitando as igrejas e compartilhando que o concílio em Jerusalém tomou a decisão, lá sobre coisas importantes sobre a vida dos gentios na igreja, a entrada dos gentios na igreja. Tomaram decisões lá no primeiro concílio da igreja. E essas decisões Paulo foi multiplicando, repassando por onde ele ia às igrejas. Com que finalidade? Diz o texto: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Então, Paulo ensinava, Paulo orientava e fazia parte do governo da igreja, assim, para o bem da igreja. Então, o concílio tem a finalidade de edificar, ensinar e governar. A composição dos concílios, eu já falei, né? Composto de presbíteros regentes e docentes, que são os pastores. Então, Atos 20, 17, texto que nós vimos lá, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E Tito 1,5, Tito, carta de Paulo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, a igreja, o modelo bíblico é um governo em que na igreja local
seus líderes, seus presbíteros são assim conduzidos e escolhidos pela comunidade, pela igreja, para liderá-los, pastoreá-los e guiá-los. É assim que Deus tem governado sua igreja desde o Novo Testamento, desde o período do Novo Testamento. A autoridade dos conselhos. De onde vem a autoridade? Do conselho, a autoridade do conselho. Vem do mandato que recebemos de Deus mediante ordenação. Lembra que eu falei sobre a importância da ordenação? Então, a autoridade não é de mim mesmo, não é de ninguém. Ninguém tem autoridade porque eu fiz curso para aquilo, eu estudei teologia para aquilo, eu não sei o que, não sei o que. Não vem do conhecimento, vem de Deus. É Deus que separa e Deus confirma pelo Espírito Santo na ordenação, na eleição da igreja. A igreja elege, a igreja é corpo de Cristo, conduzida pelo Cristo que é a cabeça e pelo Espírito Santo na vida da comunidade. E desta comunidade é separado aqueles que a igreja elege pela vontade soberana de Deus, E essas pessoas eleitas, elas são ordenadas à imposição de mãos do presbitério, do concílio superior, ou seja, é uma delegação de autoridade recebida. Ou seja, recebemos essa autoridade que nos foi dada pelo Espírito Santo através de autoridades que foram delegadas por Deus, e assim é repassada. Assim que a igreja conduz. A igreja é de Deus. A igreja, meus irmãos, é de Deus. Deus a governa, não é de homens, não. Então, tenha muito cuidado quando falar da igreja. Muito cuidado, ser muito crítico, murmurador e falar bobagens aí sobre liderança e sobre a igreja. Não leva as coisas pelo lado pessoal, não. Isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno. É pecaminoso, meu irmão. Se liberte desse tipo de coisa. Seja mais humilde diante do Senhor, do plano de Deus e da palavra do Senhor. E honre as pessoas que Deus coloca e ore por elas. Porque o seu mandato vem de Deus. Novamente, Atos 20 e 28, outros textos estão aí que os irmãos têm no texto, eu acompanho também, tá? Não coloquei todos os textos. Mas Atos 20 e 28, que eu já mencionei, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Eu queria enfatizar isso sempre. O Espírito Santo é quem governa a igreja. Então, as nossas falas têm que ser sempre filtradas, para tomar cuidado em contra a vontade do Senhor. É o Espírito que conduz. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é o Espírito Santo que tem conduzido o meu ministério e a minha vida. E a quarta igreja. O Senhor, porque os frutos que vemos, as maravilhas que vemos, os milagres que temos, as pessoas convertidas, os testemunhos maravilhosos, só confirmam a direção do Senhor Jesus Cristo sobre a quarta igreja, pelo seu Espírito Santo, na vida dos irmãos, na vida dos seus líderes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tem glória em homem nenhum, mas no Senhor. Que bênção. A autoridade, como eu disse, é de caráter declarativo, ou seja, você trabalha à luz das Escrituras, você afirma, né, você delega aquilo que é o que é necessário. Você governa segundo a vontade do Senhor. Né? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É a responsabilidade que Jesus estava ensinando sobre a chave, né? A chave que foi dada à liderança, aos apóstolos, aos líderes da igreja, ao governo. A competência dos concílios tem a atribuição de decidir controvérsias quanto à fé, questão doutrinária e caso de consciência, como em Atos capítulo 15, que eu mencionei, fala sobre isso. Determinar regras e disposições para a melhor direção do culto e do governo da igreja. Sim, isso é competência do governo da igreja, condução, liturgia, ensino, a prática. É daqueles que Deus separou para governar. E receber queixas, sim, e julgar as queixas, as necessidades, né, as colocações todas, e atuando apenas no âmbito eclesiástico, que é a competência do conselho. Tem competência jurídica ou civil, que é competência espiritual. É sobre a vida da igreja, dos membros da igreja, né? Assim que aceitaram fazer parte da igreja e aceitaram o governo da igreja e a doutrina da igreja. Então, é nesse contexto que é trabalhado. As decisões do conselho devem ter base e respaldo sempre na palavra de Deus, sempre. E assim buscamos sempre, mesmo sermos corretos, justos, de acordo com a palavra do Senhor. Tá? Essa é a busca constante, é a luta, é o esforço meu, de todos os líderes em todos os âmbitos, no conselho da igreja,
ou no meu caso, como presidente do presbitério, a responsabilidade de ser correto, de ser lúcido, de ser justo naquilo que procuramos, as orientações que damos aos pastores, às igrejas, às federações, sermos corretos em nossas posições, né? Não tem nada de pessoal, vaidade nessas coisas, né? É a palavra de Deus sempre, né? Como lá o pessoal de Bereia, né? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver como de fato era assim. É o princípio. É o princípio. Devem ser acatadas com reverência e submissão. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos predizem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Respeite as autoridades, porque são de Deus. Não leve a repetir, porque às vezes os irmãos erram nisso. Leva as coisas para o lado pessoal. Não misture as coisas. Respeite aqueles que Deus ordenou e separou para governar a sua igreja. Hebreus 13:17 diz: Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Porque assim são os líderes, viu, irmão? Que choram nas madrugadas pelos membros da igreja, pelos problemas da igreja, pelas situações da igreja, que perdem o sono, viram à noite, muitas vezes por causa da igreja. Então ore pela vida dos seus pastores, pela vida dos seus ministros, dos seus presbíteros. E não são infalíveis nem irrevogáveis. É claro que não, não somos perfeitos, não. Sim. Por isso precisamos das orações dos irmãos, porque Deus nos dá sabedoria para tomar as decisões corretas, que pode eventualmente ser equivocada, pontualmente ser errada, e nós sermos unidos para voltar atrás. Não há problema nenhum, nunca tivemos, nem a nível de conselho, nem a nível de presbitério, ensino que já participei na minha vida, no meu ministério. Então, mas assim, tudo é feito com temor e tremor, né? Então nós assim entendemos o conselho, o presbitério e o concílio, o próprio Supremo Conselho, né? Que são conselhos, não são perfeitos, não tem nenhum infalível, né? Então, assim, mas são respeitados, sempre são respeitados, né? Assim, aprendemos esse princípio e levamos a sério, a nível de conselho, a nível de presbitério, nas decisões de presbitério, que são difíceis também, muito difíceis. Já passei por situações muito complexas a nível de presbitério, mas sempre buscando a honra de Deus, junto com os irmãos, a vontade do Senhor. Amém? Conclusão, nós vimos aqui a finalidade dos concílios: governar, ensinar, conduzir, a composição dos concílios, presbítero, docente e regente, a autoridade dos concílios, que vem de Deus, para ordenação, né? E a competência dos concílios, né? As atribuições, né? De orientar, de guiar, de ensinar e trabalhar. E as decisões do concílio, que devem ser aceitas e acatadas com humildade e com honra por parte dos membros, né? Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, meu querido irmão, pela sua participação e atenção nesta aula. E também todos esses domingos que, durante a pandemia, a gente tem que fazer o trabalho assim, online, remotamente. Não sei se é fácil para nós, e nem para vocês, toda semana, né, dessa maneira, sabe? Então, muito obrigado pela paciência, pela fidelidade. Continue assim, até tudo passar, meu irmão. Tenha um pouco de paciência, isso vai passar, uma hora vai passar, vamos voltar. A vida normal da igreja, essa fase vai passar. E que esse estudo te ajude a entender, meu irmão, a importância e a natureza do governo da igreja. Como é importante aquilo que nós fazemos, segundo as Escrituras Sagradas. Que essa aula tenha te ajudado em muitas coisas, amado, tá bom? E alguma dúvida, estou à disposição aí para te ajudar. Me procure depois, estarei toda à disposição para te ajudar, tá bom? Tenha um ótimo domingo, amado, você e sua família na presença do Senhor. Que Deus te guarde, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Logo mais, às 18 horas, teremos
a pregação da palavra do Senhor, a ministração, a devocional para a sua edificação. Esteja atento ao seu coração para isso. E às 20 horas também, o reverendo Hélio estará trazendo uma ministração também, a palavra do Senhor ao seu coração. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada, rica, guardada pelo Senhor. Muito obrigado.